A ação da mente sobre o corpo. André Luiz antecipou a ciência em 30 anos. Será que todas as mortes pela Covid-19 estariam previstas? Como o Espiritismo vê as chamadas curas espirituais. Como nos precaver contra os médiuns que fazem mau uso da mediunidade. Cada um constrói seu próprio destino independente de seus protetores. Coração e vida. Uma mensagem de esperança para os corações em desespero. Caminho de Damasco tem mais uma palestra online amanhã. Muito bom dia, ouvinte. Hoje, domingo, 28 de junho, inverno de 2020. Agora são 11 horas e 32 minutos em Garça. Recomende o programa a amigos e familiares. Obrigado pela gentileza de sua atenção. Ouça, reflita e questione. A vida pede posturas conscientes e ponderadas. Use seu bom senso. Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. E fé inabalável é somente aquela que pode encarar a razão face a face em qualquer época da humanidade. Se você tem dúvidas, críticas ou sugestões, telefone, escreva ou nos envie sua mensagem por e-mail ou por WhatsApp, que elas serão sempre muito bem-vindas. Quanto mais você participar, melhor a qualidade do programa. O programa é do ouvinte. Nossos contatos são os seguintes. Telefone fixo, o DDD 14 3471 0700. Celular 981 792405. E o WhatsApp é o 997-512397. Nosso e-mail é momentoespírita@caminhodedamasco.org. momentoespírita@caminhodedamasco.org. E você também pode escrever para Momento Espírita, Rádio Universitária, Avenida Doutor Labieno da Costa Machado, 1725, Garça, São Paulo, CEP 17.400.000, ou ainda nos entregar pessoalmente seu recado. Contamos com sua participação. E atenção para o livro que vamos sortear ao final desta edição. Eles continuam entre nós. Autoria de Zíbia Gasparito. Trata-se de uma seleção de interessantes casos enviados à médium e escritora com a identificação de seus autores. Cada caso relata interessante episódio em que se pode constatar a realidade da vida espiritual e da imortalidade da alma. Eles continuam entre nós é uma publicação da editora Vida e Consciência, de São Paulo. Se você quer concorrer a um exemplar do livro espírita, Eles Continuam Entre Nós, ligue até o meio-dia para um destes números. O telefone fixo, DDD 14 3471 0700, o celular 981 792405 e o WhatsApp 997 512397. E ganhou o livro no domingo passado a ouvinte Benedita Marcílio Moreira, residente aqui em Garça. Esta é a apresentação número 2146 de Momento Espírita, 47 anos no ar. Guilherme Souza é o responsável pela edição sonora deste programa. Apresentação, Juliana e Marco Antônio. Contamos ainda com a colaboração do Mares na secretaria e a participação da Sônia. Ligue agora. Momento Espírita. Um tempo de paz. Prezado ouvinte, desde o lançamento da obra Nosso Lar, em 1943, pelo médium Francisco Cândido Xavier, o espírito André Luiz, que foi médico e pesquisador no início do século passado, veio insistindo no fato de que a alma comanda o corpo, ou seja, as condições do organismo humano são a projeção do que somos, pensamos e sentimos. Esse tema, que até então permanecia restrito ao círculo de algumas doutrinas espiritualistas, inclusive do próprio Espiritismo, só chegou de fato às portas da ciência mais de 30 anos depois, quando os pesquisadores Robert Eder e Nicholas Cohen, do Centro Médico da Universidade de Rochester, nos Estados Unidos, propuseram o termo psiconeuroimunologia
à área da medicina que estuda a ação da mente sobre o corpo. Estava criada o que chamamos hoje a medicina psicossomática e desvendado o que conhecemos por efeito placebo. Robert Eder chegou a estas conclusões a partir de experiências efetuadas com ratos que, levados a um confinamento, desenvolviam lesões no estômago por estarem perturbados ou estressados devido à baixa atividade. Outros experimentos, inclusive de outros experimentadores, levaram à percepção de que determinados condicionamentos podiam provocar diversas reações imunológicas em um organismo. Só em 1981, 38 anos depois do lançamento da obra Nosso Lar, Eder publicou o livro Psiconeuroimunologia, onde expunha as investigações que revelavam a capacidade do sistema nervoso central de afetar a defesa e a saúde do corpo. Ele levantou questões também muito importantes, tais como o que torna as pessoas doentes, o que acontece no corpo quando o sistema nervoso central envia uma mensagem ao sistema imunológico, quais reações o nosso organismo é capaz de produzir, entre outras. Mais tarde, a nova era de estudo se incorporou a noção de que nesse complexo de influências desencadeadas pelas emoções entrava também a ação das glândulas endócrinas, como reguladoras do funcionamento dos órgãos, surgindo então a psiconeuroendocrinoimunologia. Citando essa importante contribuição de Eder Cohen, o médico brasileiro Décio Landoli, no seu recente livro Da Alma ao Corpo Físico, mostra como que a ciência aos poucos vai descortinando novos caminhos de investigação que confirmam que o ser humano não é apenas o corpo, mas sobretudo o espírito que o comanda, que já existia antes dele e que vai continuar existindo depois. Alguns trabalhos interessantes nesse sentido ainda foram mais longe, como foi os dos pesquisadores Francis Collins e Bruce Lipton, ambos integrantes do projeto que culminou com o mapeamento do genoma humano nos primeiros anos deste milênio. Lipton, sobretudo no livro Biologia da Crença, anuncia a existência do espírito como uma grande novidade, descortinando novos horizontes para explicar certos fenômenos que ocorrem, inclusive com o DNA, e que a ciência era incapaz de explicar. Esses estudos vieram ratificar o que a doutrina espírita vem dizendo há 160 anos, ao referir-se especificamente à sobrevivência e à pré-existência da alma, conforme as obras de Allan Kardec. Pensava-se que com as novas descobertas da genética, a vida humana seria determinada de forma absoluta apenas e tão somente pela combinação fortuita de genes, decisivo papel do DNA, o chamado Código da Vida. No entanto, as últimas pesquisas já destruíram o DNA do poder absoluto que lhe vinham atribuindo, para mostrar que fatores emocionais e outros podem ser decisivos para a vida humana. Isso tudo veio corroborar a tese de André Luiz, particularmente a defendida na obra Evolução em Dois Mundos, segundo a qual as tendências do espírito é que direcionam cada uma de suas encarnações, decorrentes de experiências do passado e de como ele vem vivendo na existência atual. Aliás, foi o próprio André Luiz, antecipando as novas descobertas, afirmou em Missionários da Luz: a medicina humana será muito diferente no futuro, quando a ciência puder compreender a extensão e complexidade dos fatores mentais no campo das moléstias do corpo físico. Desse modo, o progresso científico vem confirmando o prognóstico de Allan Kardec, que acreditava na ciência, afirmando com convicção que ao desvendar cada vez mais as leis da natureza, ela chegaria um dia a confirmar as teses espíritas da sobrevivência e da reencarnação. Momento Espírita. O rádio é do ouvinte. Prezado ouvinte, prezada ouvinte, estamos aguardando suas perguntas, comentários, críticas ou sugestões. Sua participação enriquece o programa. O mais importante é falar sobre o que o ouvinte quer saber.
Perguntas formuladas num domingo serão respondidas nas edições seguintes, pois temos o cuidado de pesquisar o assunto e dar respostas mais bem elaboradas. E vamos então às questões de hoje. Neste período de pandemia, que nos impõe limitação, esforço e até sacrifício, muitos são os questionamentos de quem quer entender melhor o conceito espírita sobre a vida e a morte. Dessas questões, escolhemos a seguinte: todas as pessoas que desencarnam em consequência de uma doença infecciosa generalizada, como é o caso da Covid-19, tinham que morrer dessa doença? Se houve um plano para a sua atual encarnação, então de que serviu o tratamento, muitas vezes longo e sofrido, que não impediu que ela morresse? Esta é uma das questões mais frequentes. Mas a resposta não deve ser simplesmente sim ou não. Precisamos, primeiramente, entender que os problemas que encontramos nesta vida, além de não surgirem por mero acaso, são efeitos de um conjunto de causas e nem sempre de uma só causa, como muita gente pensa. É claro que um erro muito grave que a pessoa comete na vida tem um peso maior no conjunto dos efeitos que ela vai sofrer num futuro próximo ou remoto. Contudo, para entender melhor a experiência do espírito, precisamos ir um pouco mais fundo na forma como essa pessoa veio vivendo até hoje. Comparemos a trajetória do espírito com um caminho para melhor entendermos esse processo. Cada espírito faz o seu próprio caminho através das reencarnações, conforme as leis naturais. Isso quer dizer que as consequências dos atos que ele praticou em determinados momentos dependem de como ele vem vivendo. A pandemia em si dificilmente é a única causa determinante da morte. O que acontece na maioria dos casos é que o paciente já traz históricos de outras doenças. Quais seriam as causas dessas outras enfermidades? Avaliando os fatos da presente existência, vamos perceber que eles revelam várias causas ao mesmo tempo, e não apenas uma para cada situação de sofrimento. Assim, uma pessoa poderia desencarnar em razão de um diabetes ou um comprometimento cardíaco, mas o que levou a óbito antes do previsto foi a Covid. Como explicar isso segundo o Espiritismo? O que realmente pesa sobre nós é o grau de responsabilidade que devemos assumir perante a vida. E aqui falamos tanto de nossa vida, da vida do próximo e da sociedade. De uma maneira geral, atravessando esta difícil etapa de experiência, que é a vida terrena, ainda trazemos muitas falhas nesse sentido. E a primeira dessas falhas refere-se ao compromisso que cada um tem consigo mesmo. Neste momento, mais do que em qualquer outro, não é difícil perceber o quanto temos sido negligentes ou pouco diligentes com a nossa própria saúde. Para o Espiritismo, o desenvolvimento moral da criatura humana depende muito de seu grau de compreensão das leis da vida e do esforço que ela fizer para aprender a superar seus limites. Quando a pessoa não dá o devido valor à sua vida, acaba não dando valor à vida dos outros. O abuso ou a falta de cuidado com a própria saúde são quase sempre as principais causas das doenças e das mortes prematuras. Aquilo que Allan Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, chama de causas atuais das aflições. Logo, o que está previsto no plano de vida dessa pessoa não são propriamente os fatos inevitáveis que deverão acontecer, como a doença e a morte que todos nós experimentamos. Porque esses fatos acontecerão mesmo, cedo ou tarde, de qualquer maneira. Mas o momento em que devem ocorrer vai depender da maneira como a pessoa vem vivendo, de suas ideias, de seus valores morais e principalmente de seus atos ou omissões e do estado mais ou menos tranquilo de sua consciência moral. O que está previsto, portanto, é o caminho que ela vai seguir e o tempo que ela tem para isso, mas não a forma como ela vai dar cada passo,
porque o jeito de andar, ou seja, a forma como vai resolver seus problemas, só pode depender de sua conduta, de suas atitudes. Não podemos dizer, portanto, que a morte de uma pessoa pela Covid estava prevista exatamente como aconteceu. É claro que, em muitos casos, o óbito desencadeado pela Covid pode ser a melhor maneira pela qual a pessoa precisa retornar à vida espiritual. O que estava previsto, porém, era a possibilidade de morrer dessa ou de outras doenças. Em termos do que pode acontecer na vida de cada um de nós, tanto quanto da coletividade, são probabilidades que dependerão muito de nossa maneira de viver. Não podemos dizer também que os esforços que fazemos hoje, ou para evitar a contaminação do coronavírus ou para evitar a morte pela doença, são inúteis. Na longa experiência do espírito, através das reencarnações, nada é inútil, pois tudo o que lhe acontece é oportunidade de vivenciar e aprender. Podemos adiar ou antecipar a morte, mas não podemos evitá-la. Esse esforço empregado em favor de nossa saúde conta como experiência de rico aprendizado na escalada evolutiva de cada um de nós. E você pode telefonar agora e concorrer ao livro Eles Continuam Entre Nós, autoria de Zíbia Gasparetto. Use o telefone fixo 34710700, o celular 981-792405 ou então o WhatsApp 997-512397, todos eles com DDD 14. Espiritismo e cura espiritual. Esta é uma questão que geralmente chega ao programa sobre o papel do espiritismo frente às doenças em geral, e é dela que vamos tratar agora. Todos temos um grande compromisso com a saúde. Não só com a nossa saúde, mas também com a saúde dos outros, da família e da comunidade, especialmente num momento de pandemia. Somos espíritos encarnados que precisamos viver na Terra para aprender e evoluir, razão pela qual a vida é muito preciosa. Por isso, devemos envidar esforços tanto para curar como para prevenir doenças. Porém, muitos procuram médiuns e centros espíritas à procura de milagres. Preferem acreditar numa cura mágica do que num tratamento recomendado pela medicina. No entanto, dentro da concepção espírita, a medicina tem um papel primordial nos cuidados com os doentes e consegue dar solução para a maioria das doenças graças ao desenvolvimento que ela alcançou. A medicina é fruto de séculos e séculos de estudos e pesquisas, embora não sendo perfeita, é o principal instrumento de cura que Deus permitiu que o homem criasse para defender sua própria saúde. Por isso, é ao serviço de saúde que, primeiramente, devemos recorrer, qualquer que for o caso. Mas entende o Espiritismo que o paciente sempre deve ser visto e tratado como um ser integral, corpo e alma. Por essa razão, o bom senso recomenda que, ao lado do tratamento médico ou psicológico, procuremos os serviços espirituais, seja num centro espírita ou em qualquer templo religioso das mais variadas denominações. Infelizmente, muitos só procuram Deus quando não veem mais possibilidades de solução para o seu problema. Quando falamos em ser integral, estamos nos referindo ao tratamento do paciente como pessoa humana e como ser espiritual. Na verdade, os problemas que nos afetam nesta vida sempre têm relação com o nosso estado de alma, como dissemos na crônica inicial, e muitas vezes eles começam no espírito antes de atingir o corpo, ou se tiverem início no corpo, com certeza atingirão a alma. Algumas vezes, uma mudança interior da pessoa em termos de sentimentos contribui decisivamente para recompor suas forças e melhorar sua saúde. O ambiente do centro espírita, com o esclarecimento espiritual, as palestras, os passes, a água fluidificada e o acolhimento das pessoas, quando bem assimilado pelo doente,
vai ajudá-lo a se fortalecer interiormente, dando suporte ao tratamento médico. Trata-se do que chamamos de medicina complementar, mesmo no caso de doenças de pouca gravidade. Mas vai auxiliar mais no caso de enfermidades crônicas ou graves, principalmente aquelas em que parece terem esgotados os recursos da ciência médica. Diante desse quadro, ainda podemos afirmar que, vez ou outra, é possível se obter a melhora e até a cura do paciente de uma forma natural, mesmo de uma doença grave, não só através do centro espírita, mas de todos esses recursos reunidos. A mediunidade de cura é um dos instrumentos utilizados pelo centro espírita nesse sentido, mas não se trata apenas da cura do corpo. Eis a diferença. É preciso que a pessoa se conscientize das causas que deram origem à doença e das mudanças que devem proceder em sua maneira de viver e, principalmente, de conviver. Conforme a lei de causa e efeito e particularmente a lei da reencarnação, é importante que nos conscientizemos que toda doença tem suas causas. Se as causas não estiverem nesta vida, com certeza elas provêm de outra ou das duas vidas ao mesmo tempo. Além do mais, a verdadeira cura é a cura espiritual, porque o espírito é imortal. A cura do corpo será sempre passageira, porque o corpo, mais cedo ou mais tarde, vai morrer. Dependendo da jornada do espírito, ao passar pela presente existência, a doença se tornou, para ele, uma necessidade, para que aprendesse a lidar com determinadas situações, para que se voltasse mais para a reforma de seu mundo interior, de seus sentimentos, para que aprendesse a valorizar mais a vida, reexaminando seu modo de viver, e para que, sobretudo, se fortalecesse espiritualmente ante o enfrentamento da enfermidade. Por isso, em muitos casos, a doença é o remédio para a cura do espírito. A propósito de uma série que a televisão vem mostrando sobre a vida de um médium famoso, um ouvinte se diz assustado com isso e quer saber como reconhecer se um médium é uma pessoa confiável ou se ele não passa de um aproveitador ou de um charlatão. Este é um tema recorrente no meio espírita e que de vez em quando nos é solicitado comentar. Allan Kardec preocupou-se muito com a questão dos aproveitadores e dos charlatães em sua época, pois nunca falta, como nunca faltará, quem se utiliza da boa-fé de pessoas emocionalmente fragilizadas, muitas vezes desenganadas pela própria medicina, para levar alguma vantagem, financeira ou não, no campo da mediunidade e ou das chamadas curas espirituais, e as quais podemos encontrar nos mais diversos meios religiosos. Precisamos entender que a fé é um sentimento inato e imprescindível ao ser humano. Para nós, a fé é o sustentáculo da vida, pois é ela que nos alimenta a esperança, que nos faz buscar metas de vida, que nos dá segurança, principalmente em momentos difíceis. A fé é tão forte no ser humano que mesmo os chamados ateus ou materialistas dela dependem para viver, embora nesses casos não se trate da fé religiosa. No entanto, do mesmo modo que ela nos ajuda em determinados momentos, em outros ela pode nos prejudicar quando deixamos de sustentá-la com a razão e o bom senso. Por isso, a fé que o Espiritismo proclama é a chamada fé racional. Aliás, nunca devemos nos abdicar da fé, mas de modo nenhum, jamais devemos desprezar a razão, o raciocínio, se quisermos acertar mais e errar menos no caminho da vida. Por outro lado, devemos considerar que a mediunidade, como qualquer área de atuação humana, está sujeita à ação de pessoas inescrupulosas, que, simulando boas intenções, podem aproveitar-se dos mais sofridos e também dos mais descuidados. Kardec, em O Livro dos Médiuns, trata deste assunto em pelo menos 2 capítulos, das contradições e das mistificações, e charlatanismo e prestidigitação. Além disso,
pela tendência de se obter curas milagrosas e com tanta propaganda a respeito, qualquer um pode ser arrastado para uma experiência desastrosa ao procurar um médium, um curandeiro ou um religioso qualquer, sem antes se informar muito bem a seu respeito. No Espiritismo, temos aprendido que quase sempre, com certeza na maioria das vezes, pessoas que se dizem com poderes de cura em nome de Deus e que trabalham sozinhas em suas casas ou em seus pequenos redutos, geralmente cercadas por um grupo de fanáticos, podem estar ocultando segundas intenções. Médium que trabalha desvinculado do movimento espírita, que é um movimento de pessoas sérias e comprometidas com o bem, não merece crédito, porque sobre ele já pesa de desconfiança, por não querer se submeter a normas de controle. Quando o médium assume essa postura de independência, exclusividade e poder, fazendo com que todos se subordinem a ele de forma passiva, geralmente está fora dos padrões admitidos pela doutrina espírita. Por essa razão, recomendamos que as pessoas procurem um centro espírita ou uma instituição religiosa idônea e jamais fiem em promessas mirabolantes ou no testemunho de uma só pessoa. Aliás, é bom que se saiba que o Espiritismo não promete milagres de cura. Não se arvora com poderes mágicos, pois sua meta é a espiritualização do homem e não a materialização de benesses espirituais. Eventualmente, a cura física pode acontecer em qualquer meio religioso, mas sempre em virtude dos méritos que as pessoas vão alcançando ao cultivar a fé em Deus e em si mesmas. A tônica do Espiritismo, portanto, é a boa ação. É a formação do homem de bem, conforme os postulados formulados por Jesus. O resto vem por acréscimo na vida de cada um. Buscai o reino de Deus e sua justiça, disse Jesus, e tudo mais lhe virá por acréscimo. Por último, ainda nos resta lembrar que, além dos médiuns desviados ou mal intencionados, ou seja, de pessoas dotadas de faculdades mediúnicas apreciáveis, mas que não estão moralmente preparadas para usá-las com dignidade e com verdadeiro respeito ao ser humano, existem pessoas que, na verdade, nem médiums são, mas que se passam por médiums para obter vantagens, usando de 1000 artifícios para ludibriar aqueles que buscam seus serviços. E atenção, você pode nos telefonar ainda e concorrer ao livro que anunciamos no início desta edição. Eles continuam entre nós. Autoria de Zíbia Gasparetto. Use o telefone fixo 3471-0700. O celular 981-792405 ou então o WhatsApp 997-512397. O DDD é o 14. Existem muitas coisas a que às vezes não damos o devido valor. A vida, por exemplo. A vida é uma bênção divina. Através dela, podemos ser felizes e proporcionar a felicidade aos outros. Por isso, é preciso defender a vida, a nossa vida e a do próximo. Pena de morte, aborto, suicídio e eutanásia são formas de violência contra a vida com as quais não podemos concordar. Lutemos em defesa da vida. Pena de morte. Um crime não justifica outro crime. Diga não. Suicídio. Um gesto infeliz. Dê uma chance a você mesmo. Existe sempre alguém para ajudá-lo. Aborto. Um ato de covardia. A vítima não pode defender-se. Eutanásia. Uma ação criminosa. Com confiança em Deus e o firme desejo de obedecer suas leis, a vida terá outro sentido. Mensagem em defesa da vida. Apoio. Federação Espírita Brasileira. Conhecendo a doutrina espírita, ainda sobre os espíritos protetores.
Temos falado por este segmento do programa a respeito dos chamados espíritos protetores, também conhecidos como anjos guardiães ou espíritos guias. Já vimos que se trata de espíritos em um estágio moral um pouco mais avançado que o nosso, que antes desta reencarnação já assumiram um compromisso de nos acompanhar e de nos orientar nesta vida, mas sempre de uma forma muito velada. Esta doutrina dos anjos guardiães não é nova, mas é no Espiritismo que apresenta uma nova visão do que seja essa responsabilidade de se proteger alguém e o que, de fato, podemos obter desses espíritos. Lembrando que o nosso guia protetor não está permanentemente ao nosso lado para nos salvar do perigo de uma forma mágica ou milagrosa. Não é bem esse seu papel, mas sim o papel de orientador, que se comunicará espiritualmente conosco, recomendando, aconselhando e incentivando, mas jamais interferindo em nosso livre-arbítrio. Na questão número 511 de O Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta se, além do espírito bom que nos protege, existiria ao nosso lado um espírito mau que nos compele a praticar o mal. Os instrutores respondem que nós não estamos necessariamente ligados a espíritos maus e que, portanto, não existe um anjo do mal, como muitos acreditam. O que pode acontecer conosco é a aproximação de espíritos mal intencionados, não porque existe um compromisso nosso com eles ou deles conosco, mas porque podemos facilitar sua presença, atraindo-os pelo nosso mau comportamento. Então, como o ouvinte pode perceber, o destino está em nossas próprias mãos. Somos nós que devemos estar sempre muito atentos para dirigir bem a nossa vida, evitando sugestões que contrariem os conselhos de nossa própria consciência. Fazendo o bem, vivendo de maneira digna e respeitosa, como pessoas humanas e como cidadãos, facilitamos a ação dos protetores e dos espíritos amigos. Mas, fazendo o mal, prejudicando, agredindo, desrespeitando o próximo ou tratando mal as pessoas, vamos atrair, pelo pensamento, companhias desagradáveis que poderão nos trazer sérios problemas. Uma coisa, porém, deve ficar muito bem claro e repetimos: somos os agentes do próprio destino. Podemos trilhar um bom caminho, como podemos comprometer nossa caminhada. Podemos escolher uma vida de dignidade e de amor pela boa causa, como podemos nos deixar envolver por propósitos menos dignos, comprometendo nossa paz e nossa felicidade. Portanto, o papel do protetor em relação a cada um de nós é como o de um pai ou mãe que nos amam e querem o nosso bem. Mas a nós cabe observar ou rejeitar os bons conselhos que muitas vezes o protetor pode nos enviar através de amigos ou familiares que também nos amam. Momento Espírita. Mensagem para a nova era. Você ouve Momento Espírita ao vivo todos os domingos a partir das 11h30 pela Unirádio, sintonizando os 1060 kHz desta emissora. Aguardamos sua comunicação, caro ouvinte. Você enriquecerá o programa enviando perguntas, questionamentos, comentários, sugestões. Anote nosso endereço eletrônico, momentoespírita@caminhodedamasco.org. Telefone ou traga pessoalmente seu recado. Atividades do Caminho de Damasco. O Centro Espírita Caminho de Damasco continua fechado às suas atividades normais durante este longo período de quarentena, aguardando o momento oportuno e seguro para reabrir. Isso não impede que as pessoas que precisarem dos serviços do centro utilizem o telefone ou os canais da internet, o site, o Facebook e o WhatsApp,
para se comunicar com seus dirigentes em caso de necessidade. Atenção para as reuniões virtuais do Caminho de Damasco nesta semana. Amanhã, segunda-feira, é dia de palestra às 20 horas com Ricardo Cavalcante de Botucatu, que fará uma abordagem médico-espírita sobre a pandemia da Covid-19. Na terça-feira, volta a reunião de estudo do livro Obreiros de Vida Eterna e na quarta-feira, estudos de iniciação à doutrina espírita. Os integrantes destes grupos estão convidados a participar e as reuniões ficam abertas aos interessados em assistir essas reuniões via internet. As atividades do Caminho de Damasco que não sofreram interrupção neste período são as seguintes: Programa Momento Espírita, o Clube do Livro Espírita e a distribuição de mensagens a famílias enlutadas pelo Grupo Vida. Neste mês de junho, o Clube do Livro Espírita está levando aos seus associados o livro O Porquê da Vida, autoria de Leon Denis, uma obra preciosa para o estudo do Espiritismo. O Lar Meimei continua atendendo a dezenas de famílias, fornecendo-lhes mensalmente cestas básicas. E neste período socialmente tão incerto de redução de salários e desemprego, não poderia deixar de manter e incrementar seus serviços nesse sentido. Por isso, continua aceitando doações de gêneros alimentícios, material de limpeza, produtos de higiene ou outros produtos que possam socorrer as famílias que estão passando por sérias dificuldades financeiras. Você pode entregar sua doação na Rua 7 de Setembro, número 42, ou telefonar para o 3471-0604. Falar com Enio. Por outro lado, o Lar Meimei não poderia deixar de agradecer as doações que vem recebendo de vários colaboradores neste período de crise da pandemia, ainda bastante incerto. Não resta dúvida de que o Lar Meimei, através de seus diretores e voluntários, sente-se apoiados e incentivados pela comunidade de Garça nesse trabalho de atendimento e, ao mesmo tempo, solidariza-se com o apoio e contribuição que as demais instituições assistenciais da cidade também vêm recebendo, numa demonstração de quanto é importante a participação direta da comunidade na solução dos problemas sociais. Programas de rádio. Todo sábado pela manhã, logo após a primeira edição do Polícia Notícia, a Unirádio apresenta o programa Flash 5 Minutos com Você, com Luiz Armando de Freitas Ferreira. E aos domingos, por esta mesma emissora, às 14 horas, História de uma Mensagem, relatando fatos e analisando mensagens de entes queridos desencarnados recebidas por Chico Xavier. Biblioteca Batuíra. A biblioteca do Centro Espírita Caminho de Damasco, como todos os seus demais serviços, está suspensa neste período por força da necessidade e do cumprimento da lei. Porém, como todo domingo, a Sônia, responsável pela biblioteca, nos traz a mensagem da semana. Olá, amigos! O prefácio do livro que hoje indicamos é de Emmanuel, e ele nos coloca que geralmente todos temos na Terra ou no mais além certas cotas de tempo específico. Tempo de lições, tempo de mais atividade, tempo de repouso, tempo de meditação, tempo de provas. São mensagens que nos proporcionam instruções e bênçãos, convites e esperanças que nos solidificarão a união em Jesus, nosso Divino Mestre e Senhor. Tempo de Luz, de Francisco Cândido Xavier, Espíritos Diversos, Fundação Marieta Gaio. Esperamos que gostem dessa mensagem que leremos para vocês, com o intuito de que esse tempo traga meditação e paz a todos. Senhor, dá-nos a força, mas não nos deixes humilhar os mais fracos. Dá-nos a luz da inteligência, no entanto, ensina-nos a auxiliar aos irmãos que jazem nas sombras. Dá-nos a calma, contudo, não nos consintas viver na condição das águas paradas. Dá-nos a paciência, entretanto, não nos relegues à inércia. Dá-nos a fé,
mas não nos permitas o cultivo da intolerância. Dá-nos a coragem, no entanto, livra-nos da imprudência. Concede-nos, por fim, o conhecimento da harmonia e da perfeição que devemos buscar. Não nos deixes, porém, na posição de Vênus de Milo, sempre maravilhosamente bela diante do mundo, mas sem braços para servir a ninguém. Uma ótima semana a todos, amigos, leitores e ouvintes, desejando o bom proveito do tempo para que possamos sempre irradiar luz no auxílio ao próximo, abraçando e servindo. Conforme anunciamos no início desta edição, passamos agora ao sorteio do livro Eles Continuam Entre Nós, autoria de Zíbia Gasparetto, entre os ouvintes que nos telefonaram hoje durante o programa. E atenção que o livro sai para nosso ouvinte Lucilene Aparecida dos Santos, residente aqui em Garça. Nossos parabéns a Lucilene. Agradecemos a sua participação e você pode buscar o seu livro aqui na portaria da Unirádio durante esta semana no horário comercial. E estamos encerrando mais uma edição de Momento Espírita. Muito obrigada, ouvinte, pelo prazer de sua companhia. Agradecemos a você que se comunicou conosco e a todos os que nos têm acompanhado nas manhãs de domingo aqui pela Unirádio. Para encerrar a edição de hoje, convidamos você para ouvir conosco mais uma mensagem da espiritualidade na voz de Chico Xavier. Um momento antes de negar-se aos apelos da caridade, medite um momento nas aflições dos outros. Imagine você no lugar de quem sofre. Observe os irmãos relegados aos padecimentos da rua e suponha-se constrangido a semelhante situação. Repare o doente desamparado e considere que amanhã provavelmente seremos nós candidatos ao socorro na via pública. Examine o ancião fatigado e reflita que se a desencarnação não chegar em breve, não escapará você da velhice. Contemple as crianças necessitadas, lembrando os próprios filhinhos. Quando a ambulância deslize, rente ao seu passo, conduzindo o enfermo anônimo, pondere que talvez um parente nosso, extremamente querido, se encontre a gemer dentro dela. Escute pacientemente os companheiros entregues à sombra do grande infortúnio e recorde que em futuro próximo é possível estejamos na travessia das mesmas dificuldades. Fite a multidão dos ignorantes e dos fracos, cansados e infelizes, julgando-se entre eles, e mentalize a gratidão que você sentiria perante a migalha de amor que alguém lhe ofertasse. Pense um momento em tudo isso e você reconhecerá que a caridade para nós todos é simples obrigação.